Boa noite. É com prazer que dou início a mais uma sessão do nosso Jornal da Palavra. O jornal que tem compromisso com a medicina alagoana e suas atualizações. Na noite de hoje teremos entrevistas com jovens médicos da nossa capital sobre temas variados de interesse da população. Mas antes, vejamos uma entrevista médica padrão. No quadro Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre a importância da respiração durante a atividade física. Pois é, que é o simples ato de respirar melhor pode proporcionar uma vida mais saudável. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, doutor em Ciências do Desporto, Abante Geraldo Amante, bom dia. Bom dia. Abante, quais são as funções da respiração durante essas atividades físicas? Em primeiro lugar, é bom que se diga, a respiração é um dos sinais vitais. A frequência cardíaca, a respiração, pressão arterial e temperatura. É imprescindível, né? A função é imprescindível para a vida. Eu trouxe para entender, eu pedi um slide que eu trouxe, vocês vão ver na tela agora, como é que funciona a respiração. Do lado direito é a inspiração, do lado esquerdo a expiração. Quando você inspira, o diafragma se contrai, desce, puxa os pulmões para baixo e faz com que as vísceras sejam pressionadas. Quando você expira, o diafragma relaxa, ele sobe e abre espaço. Então são duas fases respiratórias. É interessante lembrar que a respiração é um processo de captar oxigênio, levar o oxigênio para o sangue, tirar o CO2 do sangue e trazer para a atmosfera. E funciona juntamente com o sistema circulatório. Então eu tenho o sistema respiratório, que é responsável pela captação do oxigênio e expulsão do CO2, e tem o sistema circulatório, que a gente falou 2 semanas atrás, que é o coração e o sistema de vasos. Então, eu respiro, o ar é levado, o oxigênio é levado para todos os pontos do corpo que necessitam de energia. Para se ter ideia da importância, em repouso, a frequência cardíaca está entre 60 e 100, e a frequência respiratória entre 12 e 18 respirações por minuto. Em esforço, a frequência cardíaca chega a 200 e a frequência respiratória a mais que 60 respirações por minuto. A gente sempre... No nosso primeiro bloco teremos os doutores Thaís Pitanzoso, Bruna Correia e Lucas Mendonça, para discorrer sobre os seguintes temas: dengue, leptospirose e gripe. Já convido a ficarem a postos os 3 seguintes entrevistados: Priscila Guedes, Tássio Coradini e Dandara Lins. Para nos falar um pouco sobre dengue, convidamos a doutora Thaís Osso. Então, doutora, nós sabemos que a dengue é uma situação prevalente no nosso estado e que todos os anos temos surtos mais frequentes. Nós gostaríamos de saber quais são os sinais, quais são os sintomas que fariam com que a população pudesse identificar mais cedo um caso de dengue. Bem, os sintomas apresentados pela dengue, a princípio, são muito parecidos com a maioria das gripes, das viroses. Porém, especificamente a dengue, para já suspeitar que é ela, os sintomas que mais chamam a atenção são calafrios, dores musculares, principalmente pelo fato do vírus ele se multiplicar no músculo. Então, a maior parte dos músculos e regiões mais musculares, como o globo ocular, quando você movimenta, causam muito desconforto. As junções, todas as nossas articulações, acaba causando
se levantar quando está deitado, porque como reduz a pressão, a pessoa acaba se sentindo um pouco tonta e com maus estados. Além disso, o vírus ele acaba causando muita febre, mas como a febre não é um dos principais sintomas, porém ela não é o único, e nesse sentido não é obrigatoriamente sentir febre para procurar o posto de saúde. E quais seriam as medidas preventivas, principalmente agora, nesse momento de maior calor, no verão, chegando, que a população poderia tomar para evitar casos simples de dengue? Certo. A dengue, o vírus, o mosquito da dengue, ele se prolifera em águas paradas, por isso é bom evitar pneus, garrafas, sempre deixar de forma emborcada para que não acumule líquido. O vírus, o mosquito, ele atinge no máximo uma altura de 1,20 m. Com isso, é muito importante, modo de prevenção, passar repelente da cintura, principalmente da cintura para baixo. E o mosquito ele acaba penetrando na pele, independente do uso de calça jeans ou não. Por isso que o repelente ele deve ser reposto de 1 em 1 hora. Além disso, as casas em que há possibilidade, é bom colocar telas ou mosquiteiros na cama. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Esperamos poder contar com a senhora mais vezes aqui. Muito obrigada. Dando continuidade às entrevistas, chamamos agora a doutora Bruna Correia com o tema leptospirose. Doutora, mais um problema agora, dessa vez de ordem do nosso estado, e nós gostaríamos de saber como é que está a situação da leptospirose, desde aquela enchente última que tivemos logo no início da década, para a situação atual. Bom, a leptospirose, ela é transmitida mais justamente nesses períodos de enchentes mesmo, já que a transmissão se dá pela urina do rato contaminada, e geralmente quando tem esses meses, geralmente no verão, onde tem mais chuvas, é mais comum haver essa incidência de leptospirose. E no caso, esse ano, teve o mês das chuvas agora, no meio do ano, e de janeiro até agora foram notificados 38 casos de leptospirose, o que indica pra gente que nesse período aqui tem que ter mais prevenção, mais cuidado e combate ao vetor. E o indivíduo, como ele poderia suspeitar de um caso de leptospirose, e em suspeitando desse caso, como deveria proceder? A que médico percorrer, ou então a que hospital, a que unidade de saúde ele deveria se encaminhar? Bom, como a leptospirose, ela muitas vezes pode ser confundida com outras doenças, como a dengue, como uma virose, já que os sintomas são muito parecidos, geralmente o paciente que está contaminado, ele vai procurar um posto de saúde, e esse posto de saúde vai encaminhar para o HDT, que é o hospital de referência aqui da gente, para essas doenças infecciosas, e seria esse caso, que o HDT, ele, atualmente aqui no estado, ele é o hospital que está mais preparado para receber esses casos. E em termos de gravidade no tratamento, como é que se procede? Bom, os sintomas dela geralmente são mais comuns e assim, são mais tratados com medicamentos, dependendo do sintoma, com antibióticos, mas os casos mais graves é que vão ser encaminhados para internação. Okay. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Por último, chamamos o Dr. Lucas Mendonça para nos discorrer sobre o tema gripe. Então, dessa vez um tema mais comum, no entanto, que atinge a população momentaneamente durante todo o ano. Pelo menos uma vez, todos nós ficamos gripados e muito gripados durante o ano. Como seria o procedimento para medidas cabalísticas para a sua prevenção? A gripe, ela possui, o seu vetor é um vírus chamado influenza, que ele é altamente mutável. Então é necessário que seja feita a vacinação uma vez ao ano, porque uma só não basta, porque no outro ano vai ter se mutado e vai modificar a ação dessa vacina.
Então, além da vacina, outras medidas são simples atos. Por exemplo, alguém que está com gripe, quando for tossir, proteger para não infectar as outras pessoas que estão por perto. E também lavar bem as mãos, porque o contato da pessoa que está com o vírus com outras pessoas pode passar a gripe. Quem são os indivíduos que estão escalados para esse tipo de vacinação? Então, uma vez no ano existe uma campanha de vacinação e os postos de saúde se preparam, inclusive em Maceió, esse ano tinha a meta de atingir até 80% de imunização, mas não chegou a esse número porque estava faltando vacinas. Então os postos de saúde estão espalhados por aí, por todo o estado, e tem uma meta de imunizar grande parte da população. O tratamento da gripe, doutor, ele é necessariamente direcionado ao médico? O que a população pode fazer sem a necessidade de percorrer uma unidade de saúde, um posto de saúde, por exemplo? A medicação que você pode tomar é para evitar os sintomas, principalmente a febre e as dores do corpo, dores de cabeça, que são os analgésicos e os antitérmicos. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Os entrevistados agora serão julgados pelo nosso corpo de jurado aí em cima, enquanto que os alunos Priscila Guedes, Tássio Coradini e Dandara Lins já são solicitados aqui embaixo. Fica na sala de aula. O professor das... Não quer mais de cada vez? Professor, seria um de cada vez a proposta. Ele fez aula aqui no som, ficou tão bom, o pessoal sem microfone. Professor, ele está falando sem microfone aqui. Todo mundo ouvindo, você está me falando, eu estou ouvindo. Está passando, você E uma hora, acho que uma hora, parecia que estava olhando meio perdido, assim, nem olhando pro Alexandre e nem pra Sandra. Vocês foram muito bem, você não foi mas se você tiver habilidade com essa bola, você inclui nas suas coisas, entendeu? Olá, sua posição foi muito boa durante a entrevista, né? Pena que você deu tanta atenção, como você deu entrevistador como você deu para a câmera, né? Você se ateve muito ao Alexandre como seu entrevistador. Tem uma boa dicção, você faz uma pausa boa entre as frases, você faz muitos pontos conexões entre as frases, que facilita bastante o entendimento. Foi uma pessoa muito boa. Sim, para mim, e para a câmera. Thaís, parabéns. Mas você tem uma coisa que eu não tenho, que é fluência ao falar. Não. Boa noite, Bruno, tudo bom? Sua apresentação foi muito
boa também, na verdade foi uma constante, né? Vocês conseguiram bem dividir a atenção com a câmera. Eu acho que vocês estão preocupados muito em responder ao Alexandre que é a câmera. Você também se posicionou, né, com uma voz, um tom bom, né, uma linguagem adequada para aquele público que você está se dirigindo, no caso, a situação da questão para jornal pela manhã. Você também fez uma coisa interessante, que foi a gesticulação que você usou, por exemplo, quando você falou, quando você for tossir, você proteger. Isso, a linguagem corporal, quando você usa na facilitação do entendimento, é uma coisa muito positiva que você usou bem, hoje fez isso aí. Tem uma dicção também muito boa e a pausa entre as frases ajuda no entendimento, coisa que você fez. Parabéns também. Posso fazer só uma coisa que eu achei quando você falou do valor assim. Então, ver que o público está olhando para como você está assinado. É só uma coisa que a gente não quer comentar. Tá aí, só terminando. Que, assim, você tem uma fluência muito boa. Quando você começa, parece que a coisa flui, sabe? Não é aquela coisa mecânica, eu decorei isso aqui, eu vou falar isso aqui e pronto. Não é. Você vai falando conforme a entrevista vai fluindo. Uma coisa, passar protetor a 1,20 m, a pessoa pode estar deitada ou sentada ou alguma coisa assim. Toma cuidado ao orientar, às vezes, algumas informações que a gente dá, que a gente precisa às vezes tomar cuidado. Por exemplo, do analgésico, o AS, podendo. Entendeu? Não pode. Com relação à Bruna, a gente tem que perceber que na entrevista é diferente de tudo na universidade. Porque a gente aprende a ser técnico, em primeiro lugar. Mas na entrevista você tem que saber que a gente está lidando com o público leigo. Então você tem que falar a linguagem dele. A sua apresentação foi muito boa, Bruna, mas assim, quando você foi falar, você falou o vetor, fala o rato, né? De como você pega, né? A água, evita o contato com a água ali acumulada de chuva, de enchente, esse tipo de coisa. Mas enfim, sua apresentação foi muito boa, parabéns. Sabe o que você faz? Ele vetor, que é o rato, entendeu? Aí você destrui a população ao mesmo tempo. Estudando essa aula, tem essas coisas, sabe? Dando sequência às entrevistas, convido a doutora Priscila Guedes para nos falar um pouco sobre câncer de mama. Então, doutora, como é que se encontra a situação do câncer de mama no nosso estado? Bem, a situação não é nada boa. Não só em Alagoas, mas no Brasil. O grande problema do câncer, ao contrário do que se pensa, não é o diagnóstico. Com todas as campanhas, né, o Outubro Rosa que a gente está vendo, o autoexame da mama, a gente percebe que hoje em dia a gente consegue ter um diagnóstico bastante precoce do câncer. Mas nós temos muito problema com o tratamento. Em todo o mundo, a taxa de cura do câncer de mama é em torno de 80%. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa taxa ainda está em média de 50%. E aqui em Alagoas, no ano passado, nós tivemos 58 óbitos. Só que em 2014, só no primeiro semestre, já houveram 59. Então já ultrapassamos o ano passado no primeiro semestre. E qual seria então o papel do autoexame e dos meios diagnósticos na prevenção do câncer? Bom, é importante dizer que o autoexame não é uma forma de prevenção do câncer. Ele é uma forma de diagnóstico precoce. Por que eu estou dizendo isso? Geralmente, quando falamos de prevenção do câncer de mama, a primeira coisa que se pergunta é do autoexame. Sendo que o que a gente percebe no autoexame são os nódulos, que já é um câncer um pouco mais avançado. Por quê? Na mamografia, por exemplo, você percebe nódulos de menos de 1 centímetro. No autoexame, não. Principalmente porque a pessoa que está fazendo o autoexame não é treinada. Então, assim, ela só vem perceber o nódulo quando ele está um pouco maior. O que significa que já é um câncer mais avançado. Então, você não está prevenindo quando você está diagnosticando. O que seria a prevenção, então? Hábitos de vida saudáveis. Boa alimentação, prática de exercícios físicos. Por que isso? Porque o tecido adiposo da gente, né, a gordura, ela produz hormônios. E um dos grandes fatores de risco do câncer de mama é a produção de hormônio em excesso. Então, assim,
A grande prevenção são os hábitos de vida saudáveis. Muito obrigado pela sua presença, doutora. O próximo entrevistado será o Dr. Tássio Corradini com o tema esquistossomose. Então, doutor, mais uma vez falando sobre um tema frequente e prevalente em nosso estado, né? Tão acometido por essas doenças parasitárias. Nós gostaríamos de saber a situação atual, né? O tanto que tem sido feito, né, nas medidas de prevenção de saúde, né, saúde pública, como também no âmbito hospitalar. No Brasil, a prevalência da esquistossomose é cerca de 5%, o que já é um valor alto para os níveis mundiais. E já em Alagoas esse nível é muito pior, porque essa prevalência chega a 9% e em regiões próximas aos rios Mundaú e Paraíba essa prevalência pode chegar a 20%. E que 65% dos municípios, aproximadamente, daqui de Alagoas, são considerados como uma área endêmica dessa doença. E a prevenção, como você perguntou, é uma das coisas mais importantes para qualquer doença e que deve ser realizada tanto pela vigilância sanitária quanto pela própria população, em que a vigilância sanitária deve trabalhar identificando os focos onde são encontrados os vermes nas águas paradas e de enxurrada e nos próprios rios e lagos, e também procurando a existência do caramujo, que é o hospedeiro intermediário para o desenvolvimento do Schistossoma mansoni, que é o parasita causador da esquistossomose. Doutor, nós gostaríamos de saber se existe um tratamento viável em nosso estado e se esse tratamento pode levar à cura. O tratamento, na maioria dos casos de esquistossomose, é bem simples e é medicamentoso. O indivíduo que apresenta os sintomas, tanto da forma da fase aguda da doença como da fase crônica, pode ir ao posto de saúde e realizar o exame de fezes, que é o exame básico para a identificação da esquistossomose, e realizar o tratamento medicamentoso. Nos casos mais graves, em que já apresentam sintomas mais complicados, como ascite, crescimento do fígado e do baço, é necessário, em alguns casos, cirurgia e a internação do paciente. Ok, doutor. Agradecemos pela sua presença. Por último, a doutora Dandara Liz nos falar sobre o tema infarto agudo do miocárdio. Doutora, como o indivíduo aqui pode identificar sinais ou sintomas que poderiam levar ao seu próprio diagnóstico de infarto, né? Bom, Alexandre, boa noite primeiramente, boa noite ao pessoal de casa. Muito pertinente a sua pergunta, porque aqui no Brasil 300 mil pessoas infartam, né, por ano. E para identificar o infarto é muito importante para você ir logo pedir socorro, que é crucial para poder ter um retorno e voltar à situação normal. E aí o que seria? Dentro dos homens, principalmente uma dor no peito, que meus pacientes relatam muito, que não chega a ser uma dor, mas uma angústia, um desconforto. Entre as mulheres é diferente, normalmente a gente tem uma dor nas costas ou um cansaço. São comportamentos diferentes, mas não é fórmula matemática, né? Pode ser que você apresente tudo, pode apresentar náuseas também. Então, o mais importante, quando você apresentar esses sintomas, é já ligar para o SAMU, ou então ir para um hospital se for próximo da sua residência, ou então você já vai, enquanto espera o SAMU chegar, já folga as roupas, não faz nenhum esforço físico. E muito importante é você tomar logo de imediato 2 comprimidos de aspirina, que é o nosso ácido acetil salicílico. A partir desse momento você não tem mais o que fazer, tem que esperar realmente o socorro chegar para que aí possa se realizar um procedimento mais técnico. O que é que acaba sendo feito no hospital e como é a recuperação de um paciente que sofreu um infarto agudo? Bom, no hospital a gente vai tentar reverter esse quadro, né, dar algumas medicações específicas para esse uso. Vai ser feito também, dependendo do estado, são feitos alguns exames para ver como é que está a situação do seu quadro, porque o que é um infarto? O coração precisa de oxigênio, como todos os órgãos do nosso corpo, e aí a gente precisa, em alguns momentos, alguns dos vasos que levam esse sangue ao coração ficam obstruídos, e aí é o que faz o infarto, não chega oxigênio em alguma parte do coração.
Então, o que a gente vai fazer no hospital? Vai verificar qual foi esse vaso para poder reverter, fazer uma ponte ou fazer algum outro mecanismo para poder reverter esse quadro. E aí tem que mudar a vida do paciente, realmente. Os principais quadros de risco são mulheres após a menopausa e homens, de um modo geral, assim, a partir dos 45 anos, em média. Só que aí o que a gente tem? Diabéticos, hipertensos, então é muito importante que a gente tenha uma atividade física regular, frequente, muitas vezes na semana. Não é aquele racha do fim de semana. Isso daí não pode ser considerado. A gente precisa ter aquele segunda, quarta e sexta. Tem que ser alguma coisa habitual para você poder ter um outro estilo de vida. E também a alimentação é importantíssima, que aí o médico iria orientar, busca procurar um fisioterapeuta até para melhorar a questão cardiovascular através de fisioterapia e também um nutricionista para modificar essa alimentação. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Obrigada a você. Boa noite. Os 3 entrevistados são agora convidados a serem julgados na porção de cima, enquanto que aproveito para convidar também o nosso novo âncora, Matheus Veras, para assumir meu posto. Lembrar todos da posição do microfone, tá? Esse microfone, tanto para. Pode aproximar mais a cadeira. Esse microfone, para todo mundo que for falar lá embaixo e aqui também, sempre abaixo do queixo. O segredo é esse: o microfone é abaixo do queixo. Não fica aqui nem de lado, abaixo do queixo. E todo mundo que for falar ou for julgar, guarda, caneta, prancheta, só as mãos, gesticulando. Então agora passo a palavra ao doutor Vinícius. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar a participação que está com vocês, muito bom. Todos se postaram muito bem convictos em relação ao que estavam falando. Eu vou falar especificamente sobre o Tássio primeiro. Tássio, antes, como o Ricardo Nogueira já adiantou, eu queria falar a posição do microfone. Nunca botar o microfone aqui em cima, nem embaixo. Eu sei porque eu tenho esse problema. Eu gosto de falar com o microfone muito em cima. Isso dificulta muito a visualização do seu rosto e a captação do som. Esse foi um ponto negativo. Pontos positivos: postura foi adequada, se portou bem na cadeira, mostrou-se convicto em relação ao seu conhecimento. Cuidado com os termos técnicos que você usou. Por exemplo, ACID, hospedeiro intermediário. Como já foi falado anteriormente, você está falando com uma população teoricamente leiga, então no Jornal da Manhã, então é bom ter cuidado com esses termos. Em geral, demonstrou-se pouco nervoso. Eu gostei muito pelo menos do que eu visualizei, gostei muito da sua postura durante a entrevista. Parabéns. Boa noite, Priscila, parabéns pela apresentação, foi ótimo. E você estava muito à vontade lá e apresentou muito bem, boa dicção. No entanto, eu senti que você perdia um pouco o olhar às vezes. E também por estar tão à vontade, você dançava um pouco na cadeira. Você se expressava muito bem, mas tinha um momento que se expressava muito. Então, só para ter um cuidado na movimentação mais do corpo. Mas, tudo isso foi ótimo. Boa noite, Fernanda. Eu gostei muito da sua apresentação, foi muito boa assim mesmo. Você encarou como se fosse falando para o público. Deu boa noite, estou aqui para falar sobre infarto agudo do miocárdio. E orientou, as orientações foram muito bem claras, muito bem, assim, a sua voz foi alta, foi compreensível. E você orientou sobre os hábitos de vida, sobre os riscos do sedentarismo, coisas do tipo. Foi assim, foi muito esclarecedor e você estava muito firme sobre o que você estava falando, muito bem convicta e falando de uma forma clara para as pessoas, para o público.
para o público assim mesmo. E uma coisa só uma coisinha foi questão do tempo. Acho que você tem que tomar cuidado um pouquinho com o tempo só, mas foi excelente, eu gostei muito. Parabéns. Na sala de aula. Um professor da cidade de Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, foi preso por atentado ao pudor. Você quer saber o que ele fez? Acompanhe agora a reportagem de Anderson Freitas. Aqui na escola de ensino fundamental Raimundo Nonato, na cidade de Votuporanga, o professor de português Chico Amâncio sempre foi muito querido pelos alunos. Ele era o preferido dos pais e dos alunos. Todos aprendiam a lição e tiravam notas boas. Mas o que será que fez o professor Chico para parar atrás das grades e ter a sua licença cassada pelo Ministério da Educação? A diretora da escola foi uma das que mais se surpreendeu com a notícia trazida por um pai de aluno. Veio um pai de aluno na minha sala, dizendo que o filho dele havia chegado em casa em estado de choque, que tinha visto uma coisa muito inapropriada para a idade dele, e a gente averigou e realmente o Chico tinha mostrado. Você pode dizer pra gente o que é? Eu prefiro que você pergunte para o delegado. Ele mostrou o contra-cheque na sala de aula. Foi isso, ele abriu a bolsa, mostrou o contra-cheque para os alunos de R$875, sem o menor pudor, uma das crianças desmaiou na hora. Ele foi autuado por atentado gravíssimo ao pudor. Um dos pais mais indignados é Maurício Seixas, que é pai do Juliano. Ele escreveu o contra-cheque dele de professor no rosto do menino, de 10 anos. Então imagina, uma criança dessa vai crescer o quê? Revoltada. Então para ele, eu quero cana, que ele vá para o xilindró, é isso que eu quero. Se for condenado, o professor Chico poderá escolher entre ficar preso ou dar aulas de graça durante 1 mês. E ele já fez essa escolha. Fiz minhas contas. Eu preferi ficar preso. Com o salário que eu ganho, eu não consigo me alimentar direito. Pelo menos aqui, a minha comida está garantida. Vamos. Boa noite. Dando continuidade ao nosso segundo bloco de entrevistas, são exatamente 8 horas e 32 minutos em Maceió. Gostaria de convidar os estudantes Vitória Gomes, Felipe Agra e Camila Hansen para debater sobre os temas acidente vascular encefálico, osteoporose e asma. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar a estudante Vitória Gomes para debater um pouco sobre o acidente vascular encefálico. Bem, boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui com você. Boa noite aos telespectadores. Bem, acidente vascular encefálico, mais conhecido como derrame, é causado pelo entupimento ou pelo rompimento de uma artéria. E o que é uma artéria? A artéria é um vaso que leva sangue até o cérebro. Então, essa lesão, essa falta de suprimento sanguíneo vai causar uma lesão, vai deixar essa região do cérebro paralisada. É importante a gente lembrar que o AVC é a principal causa de morte e de incapacidade no Brasil. Todos os anos, mais de 170 mil internações são feitas em todos os hospitais do país. E mais de 68 mil óbitos são computadorizados. Então é algo que, de fato, o telespectador, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, uma atenção maior. Bom, Vitória, você falou justamente dessa importância do cuidado. Para o pessoal que está em casa entender, como se previne? Existe maneira de prevenir o acidente vascular encefálico? Então, Matheus, existem sim maneiras de prevenir. Uma das maneiras principais é a prática de exercício físico, uma alimentação regrada, uma alimentação bem regulada, controlar o colesterol. Então, para o telespectador, é importante que você controle o seu colesterol, um controle da hipertensão arterial, que é o principal fator externo para o AVC, controlar também o diabetes mellitus. Então, são vários, é um conjunto de coisas
que, quando aliadas, podem prevenir o acontecimento do acidente vascular encefálico. Gostaria de agradecer a doutora Vitória pela explanação que acabou de dar. Obrigado a você. Agora, gostaria de convidar o doutor Felipe Agra para discorrer sobre o tema da osteoporose. Bom, Felipe. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que a osteoporose hoje é a doença dos idosos, né? Está aí em meio à população, mas a gente sabe que ela não é prevalente só nessa faixa etária. Então, a pergunta para o pessoal de casa é entender como identificar a osteoporose, o que é exatamente essa tão falada osteoporose? Bom, Matheus, a osteoporose é uma doença osteometabólica onde vai acontecer um desequilíbrio entre o ganho e a perda dessa massa óssea. Esse processo contínuo de ganho e perda é muito importante para manter a deposição dos complexos de cálcio e de minerais nos ossos. E quando ocorre esse desequilíbrio entre o ganho e a perda, onde a perda vai ser prevalente, vai acontecer, o osso vai ficar poroso, vai ficar mais frágil, vai perder a resistência, a dureza, e vão acontecer fraturas. Associando com o dia a dia, assim, pode ser uma madeira, um pedaço de madeira, quando começa a molhar, ele fica mole, a madeira fica mole, fica fofa, fica quebradiça, né? E, como você falou, não acontece só em idosos. Mulheres que estão entrando na menopausa, aos 45 anos, por causa da baixa de estrogênio, que é muito importante para manter esse ganho, essa perda da massa óssea. E também tabagistas, alcoolistas, pessoas sedentárias também podem ocorrer isso. Perfeito. Uma última pergunta, Felipe. No caso, existe um tratamento para a osteoporose hoje? O tratamento, infelizmente, não consegue reverter completamente essa perda óssea. Então, fica muito baseado na prevenção, nas medidas preventivas, que são de fazer exercícios físicos, de preferência os exercícios de impacto, que são caminhadas, corridas, ingerir cálcio com uma quantidade assim, de 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio por dia, e também exposição solar, para poder fixar a vitamina D no organismo. Obrigado, doutor Felipe, pela explanação. Nós agradecemos. Gostaria de convidar agora a doutora Camila Hansen para discutir sobre o tema da asma. Boa noite, doutora Camila. Boa noite. Então, doutora Camila, basicamente, o que seria essa asma e quais os sinais que nós devemos ficar atentos para identificá-la? Então, Matheus, a asma ela é uma doença crônica que é caracterizada por uma inflamação dos brônquios, que fazem parte das nossas vias respiratórias, vias aéreas inferiores. Então, ela vai provocar sintomas como uma tosse crônica, também a dispneia, que é o cansaço, a falta de ar. Além disso, também pode se observar nos pacientes a presença de um chiado, que é bem característico. E é interessante ressaltar que a maioria dos pacientes que têm asma são crianças, cerca de 60%, certo? Então, é interessante que os pais fiquem atentos a esses sintomas. E também, a asma está muito relacionada com resposta alérgica. Então, é ideal que tenha esse cuidado com a exposição à poeira, por exemplo. Até mesmo o pólen de algumas flores pode desencadear a asma. Perfeito. Mas, e Camila, hoje a gente sabe que existem diversos medicamentos no mercado. Hoje em dia você tem acesso a tudo. A população que tem um filho, uma mãe, um pai que tem um filho asmático, qual é os medicamentos que não podem faltar? Como é feito esse tratamento para uma criança, por exemplo, asmática? Certo. O tratamento, além do medicamento, que eu vou falar logo mais, ele também deve ser baseado na prevenção à exposição desses fatores que podem desencadear a resposta alérgica que eu citei. A poeira, o mofo e também o pólen. E o tratamento medicamentoso, ele é feito principalmente com broncodilatadores, que vão auxiliar no aumento dos brônquios para facilitar as trocas gasosas. E também é interessante que desde 2012 esses medicamentos eles podem ser encontrados
eles são disponibilizados gratuitamente para aqueles que precisam nas farmácias populares. Então, alguns casos também requerem o uso de anti-inflamatórios, mas como é uma doença crônica, principalmente o uso desses broncos vai fazer. Agradeço, doutora Camila, pela explanação. E agora convido os 3 estudantes a subirem para serem avaliados e, ao mesmo tempo, convidar os acadêmicos Yasmin Cardoso, Leila Araújo e Mina Costa para debater sobre os temas da doença de Alzheimer, doença de Parkinson e doença de Chagas. Primeiramente, parabéns a todos. Todos foram muito bem. Inclusive, eu acho que os jurados hoje vão ter muita dificuldade para escolher um vencedor, no caso, porque todos estão indo muito bem. Eu vou falar da Vitória. A Vitória, eu achei ela excelente, podia ser uma política, porque ela fala com entusiasmo, ela é espontânea. Eu também vi que ela dividiu bem a atenção com o entrevistador e com a câmera também. Ela teve influência, ela falou dados estatísticos, o que traz a credibilidade para o discurso dela. E também achei muito espontânea e se movimentou bem, usou as mãos de forma adequada e com uma postura que eu achei boa. Pontos a serem melhorados? Rapaz, eu achei ela excelente, sério. Com toda certeza, eu gostei muito. Eu não vi pontos a serem melhorados. Parabéns. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns. Achei que a prestação de todos. Falar do que foi fantástico. Parabéns. Mostrou que tinha conhecimento, falou que a osteoporose não é esporte já chegou no planeta. Apesar que, com pontos melhorados, posso ressaltar também o vocabulário. A gente pensava no jornal da manhã. Ficava só uma imagem mais acessível. Mas você passou o conteúdo que você queria, você conseguiu deixar claro o que quiser. E assim, até virou um mito que a osteoporose é apenas uma doença de velho. Falou também da mulheres, menopausa, foi muito boa. E outro ponto a melhorar seria a gesticulação. Você ficou gesticulando muito baixo, apoiado na mão ao joelho. Você vai botar a mão e gesticular assim com mais entusiasmo. Posso falar uma coisa do Felipe também? Eu achei muito positivo que ele utilizou a metáfora da madeira, porque como ele está falando com um público leigo, talvez eles não saibam o que é um depósito ósseo, que é como funciona a osteoporose. Eu achei muito positivo ele usar esse tipo de artifício. Acabou? Boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. Na verdade, para fazer parte do curso de comunicação da medicina, eu diria que tem que ser guerreiro, tem que ser disciplinado. E quem é tímido sai falando bem, e é algo que a gente viu no curso da gente, com certeza não vai ser diferente com você. Vou falar de Camila, os pontos positivos, você explicou muito bem, tem uma boa dicção, também a questão da postura. Dá pra ver que você é um pouco tímido. Não sei se vai ser um pouquinho isso, mas dá pra. Era aqui, ótimo. Então, mas a gente vê que você está usando as técnicas. Essas técnicas, quando eu pensei, assim que eu entrei, eu pensava comigo, não, eu já aprendi uma certa facilidade e achava que não precisava
usar pela cara, mas depois eu vi quando a versão acontece. E pelo fato de você estar usando esse chat, isso foi muito bom. Eu acredito que o ponto a melhorar seria mais a questão dos intervalos do erro. Então eu percebi que você usou um pouquinho muito E. Então assim, ao invés de usar o E, você dá uma pausa. Mas em geral, parabéns. Boa noite. Então, obrigada pelas orientações. Na verdade, eu não estou tanto dúvida assim. O que me ficou mais nas atividades foi o mecanismo. Eu fiquei com em relação à câmera e tudo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o site da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é o sbai.com.br. Eu vi você. Eu segurei pra não rir, Eu estava lá. Não, eu estou pedindo explicações aqui. Eu estava lá toda entusiasmada, né? Me preparando para a minha apresentação, para a minha explanação. De repente, todo mundo começa a sair. E eu, meu Deus do céu, eu comecei a Vitória Espírito, porque eu estava morrendo de vontade de ir junto. E eu sem saber, porque todo mundo estava querendo ir. E eu, Jesus, foi que eu disse errado. Mas agora eu já detectei o erro, que pedi perdão, porque eu não esperei a pergunta. Mas é porque, se alguém, professor, se alguém chama, queria convidar o doutor Ricardo Nogueira para falar sobre tal assunto. Boa noite, queridos, tal assunto é isso, agora pode perguntar, né? Então, uma dica aí que conta ser melhorada na atividade. Obrigada. Bom, voltando ao nosso jornal, agradecendo a dica da companheira Vitória, gostaria de convidar a acadêmica Yasmin Cardoso para conversar um pouco conosco sobre a temática da doença de Alzheimer. Então, Yasmin, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Primeiramente, Yasmin, o que é a doença de Alzheimer? Bem, Matheus, a doença de Alzheimer é uma doença de cunho degenerativo, né? Então, a gente tem uma degeneração das células nervosas, então, no caso dos nossos neurônios, e aí, consequentemente, nós temos um comprometimento de determinadas áreas do cérebro, como principalmente o hipocampo. Logo, a gente vai ter paciente com principalmente perda da memória recente, e vamos ter também um paciente que progressivamente, né, pode perder ter dificuldade para falar, pode apresentar também dificuldade para realizar atividades diárias simples, né, do cotidiano, assim, porque ele começa a apresentar também déficits motores. Então, é uma doença progressiva, né? A gente sabe hoje que o Alzheimer, o paciente com Alzheimer, ele necessita de alguns cuidados, né? Então, assim, qual é a importância a mensagem para se dizer para as pessoas que convivem com esses pacientes? Bem, Matheus, eu acho que esse é o principal ponto a ser abordado aqui sobre o Alzheimer, porque o cuidador é muito importante no tratamento dessa doença. Como não existe ainda uma cura para o Alzheimer, faz necessário que o cuidador, que a família, primeiro ela esteja sempre observando o paciente, principalmente nós vamos ter aqui o paciente idoso, principalmente depois dos 65 anos. Então, o cuidador ele precisa começar a observar como está o nível de memória daquele paciente, né? Às vezes, quando a gente vai envelhecendo, realmente a gente não tem o controle da nossa memória, a gente não consegue lembrar mais de tudo. Mas existe um limite para isso, né? Então, começar a observar essas coisas e também, assim, a partir do momento que diagnosticar o Alzheimer, ter cuidado para não privar o paciente de ter uma vida. Então, assim, sempre estimulá-lo a ações do cotidiano, né? Então, assim, você chamar o idoso, o paciente, vamos realizar
vamos tomar banho, vá tomar banho sozinho, vá escovar os dentes sozinho, vá fazer atividades assim, realmente simples do cotidiano, e observando também as condições motoras, a condição realmente cognitiva dele. Bom, nós agradecemos mais uma vez, Yasmin, pela sua fala hoje, e bastante clara e explicativa. Então nós convidamos você a voltar uma próxima vez. Obrigado. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada. Boa noite. Dando continuidade ao nosso bloco das doenças neurogênicas, de origem neural, nós queremos agora convidar a acadêmica Leila Araújo para discorrer sobre o tema da doença de Parkinson. Boa noite, Leila. Boa noite, pessoal. Bom, Leila, assim como a gente teve a doença de Alzheimer, agora nós temos a doença de Parkinson. E são doenças que ainda não estão totalmente no conhecimento da população. Então acho que vale a pena agora a gente começar explicando o que seria também essa doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela também é uma doença neurodegenerativa que, ao contrário do que foi explicado pela doutora Yasmin, ela pega a área da região negra do mesencéfalo. Então ela acomete os neurônios dopaminéticos, que são os responsáveis pela área de modulação do movimento. Então, para as pessoas que têm Alzheimer, a gente pode ver principalmente a bradicinesia. O que seria essa bradicinesia? São os movimentos mais lentos. Esses que a gente encontra nos pacientes que têm Alzheimer, que eles vão, inicialmente eles têm um movimento, o impulso inicial, mas depois eles continuam e vai diminuindo. E é conhecida marcha em bloco, porque ele vai devagar, 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 e vai, para virar, você vê que ele vai bem quietinho. Em segundo, é a rigidez muscular, porque acaba tendo uma rigidez das articulações, fazendo com que todo movimento que ele for fazer fique mais lento, todo movimento passivo, que a gente conhece como roda de teatro. Então, se você tem um paciente em casa que, quando ele vai fazer um movimento, você vê que ele faz essa sincronia mais lenta, já é um indicativo. E por fim, mais conhecido da gente como o Parkinson, é o tremor. Então, aquele tremor que a gente vê como se estivesse contando moeda. Você está sempre assim. E existe tratamento hoje, Leila, para a doença de Parkinson? Sim, o tratamento é medicamentoso, mas não é garantia de melhoras. Assim como já foi dito, é uma doença progressiva. E em caso de reincidivas, a gente pode falar da cirurgia. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua visita hoje ao nosso jornal e convidá-la mais uma próxima vez. Obrigado. Dando continuidade ao nosso bloco, gostaria de convidar a acadêmica Mirna Costa para discorrer um pouco conosco sobre a doença de Chagas. Boa noite, Mirna. Boa noite. Então, Mirna, como a doença de Chagas é transmitida? Bom, a doença de Chagas é uma doença parasitária. Ela é transmitida por um inseto chamado barbeiro. O barbeiro pica as pessoas, mas não é essa picada que vai transmitir, e sim as fezes que ele faz próximo à picada. E quando a pessoa coça, essas fezes vão entrar pelo orifício da picada e vão para a circulação sanguínea. Aqui no Brasil também foram relatados casos em que a doença de Chagas foi transmitida por açaí, porque o açaí foi moído junto com o inseto, e por caldo de cana também. Além disso, de mãe para filho, quando a mulher é grávida, também pode transmitir a doença de Chagas, e por transfusões sanguíneas com o sangue contaminado. E o paciente que por algum acaso pode ter sido acometido com Chagas, quais são os sinais de alerta que ele deve identificar nele ou então numa pessoa próxima da família? Bom, a doença de Chagas, muitas vezes, ela é assintomática no começo, ou assim, tem sintomas leves, sintomas comuns, como febre, inchaço nos gânglios, que muitas vezes as pessoas desconsideram, acham que não é nada importante. Algumas vezes, nesse começo que a gente chama de fase crônica, acontece um inchaço no olho, que é bem característico, chamado sinal de Ramanan. Isso pode indicar que é a doença de Chagas, mas muitas vezes as pessoas não percebem, e só 10, 20 anos depois que elas percebem, por causa do aumento do coração, do fígado, do baço, que elas vão perceber isso. Então, é importante a prevenção, lógico, mas está tendo assim, esses sinais que às vezes podem sim, ser besteiras, como as pessoas acham, mas podem também indicar coisas sérias, como febre, como inchaço nos gânglios. E essa prevenção, Mirna, como seria feita?
Bom, a prevenção foca principalmente no barbeiro, que é o inseto. Então, principalmente na parte de saneamento e de habitação. O barbeiro gosta muito de habitar aquelas casas de pau a pique, que são construídas com barro e ele mora lá dentro. Então, muitas pessoas que moram nesse tipo de habitação contraem as inchadas. A prevenção, portanto, consiste em melhorar as condições de habitação das pessoas e evitar desmatamento, porque o mosquito vem das matas e nos lugares que são endêmicos, as pessoas costumam usar mosquiteiros, porque o inseto ele pica durante a noite, então é importante nessas regiões dormir com um mosquiteiro para evitar esse contato com o inseto. Nós agradecemos a doutora Mina pela pedido de explicação de uma doença que é tão ainda prevalente no nosso país e convidamos você para uma próxima visita. Obrigado. Obrigada a todos. Convidamos agora os estudantes para serem avaliados pelos seus jurados e convidar os próximos estudantes Mariana Albuquerque, Tarnier Mana e Luiz Henrique para serem entrevistados. Boa noite, Yasmin. Vou fazer uma simples análise e humilde também de sua apresentação. Primeiro, eu vou elogiar a sua posição durante a entrevista. Achei muito elegante, entendeu? Pareceu realmente uma médica que foi lá dar uma entrevista. Muito boa, muito elegante. A palavra certa eu acho que é essa. Você também tem... O cara fica assim controlando para não mexer mais a perna, para não pegar no... Sempre que eu falo que você vai entender as coisas. Você tem assim, um cadenciamento bom das palavras, mas falta segurança. Assim, quando chega a certo momento da entrevista que você fala muito bem, fala sem aquela pausa que parece, ela está pensando. Mas tem vezes que você fica, bom, veja, essas coisas parecem que assim, a pessoa está procurando entrar lá no HDzinho, está rodando lá, procurando o que é que eu vou falar. Eu não sei se foi inclusive pela situação, o pessoal aqui embaixo falando de você, puxando você, se você está podendo saber o que é exatamente. Quando você concatenar melhor as frases, o ritmo da frase, o que você está falando vai ser muito melhor. Porque é importante que se entenda a mensagem que você quer passar, não demonstrar conhecimento. Demonstrar conhecimento é óbvio, você tem que passar um conhecimento que seja correto. Mas você se fazendo entender é o ponto principal de qualquer entrevista. O vocabulário do seu também foi adequado. A questão, é importante. Você tem que dizer o que realmente está se tratando. Quando a memória está falando de dificuldade de movimentação, é isso que a pessoa que está em casa vai entender. Ela não vai entender o que é hipocampo, o que é núcleo da base, dopamidérgico, serotonérgico, ela não vai entender isso nunca. Você tem que ter cuidado disso aí. A gente tenta fazer, na verdade, um link entre aquilo que o pessoal vai entender e o pessoal não vai entender. Eu vou dizer que é o metabólico, eu vou dizer que é o equilíbrio entre a deposição e a reposição do cálcio, por exemplo. O que você tem que dizer é aquilo que ele vai entender, não aquilo que ele vai ficar se perguntando em caso que é. Mas, em geral, há coisas assim, importantes a ser melhoradas, justamente para facilitar o entendimento daquilo que está dizendo. Parabéns pela entrevista, pelas três. Eu vou falar sobre a lei, Sua postura foi excelente. A postura do local do microfone estava prometida. Como pontos a melhorar, também você falou super pausado, eu compreendo tudo que você estava falando. Só que como sua entrevista foi logo depois da Alzheimer, acho que pela sua cabeça, você falou duas vezes. Estava descrevendo Parkinson e falou duas vezes Alzheimer. Então, assim, foi. E aí você parou, só que eu acho que você estava falando já dos sinais, sintomas
parte, você falou, porque no offline, e aí o público e no começo, acho que você, apesar de no final você adequou mais a sua linguagem, explicou tudo antes. Você falou o que era, falava o nome e explicava o que era. Aí você repetiu, explicou tudo. Mas acho que no começo você falou um pouco mais técnico também. Só para essa mais coisa da Bom, Mirna, parabéns pela apresentação, realmente assim, muito envolvente. E assim, você chegou e logo cumprimentou a gente, surpreende a atenção do público. O que o público quer é isso, que você interaja com ele e passe a informação. Só isso. Gesticulação, perfeita. Sua gesticulação perfeita. Princípios e situações de risco. Ou seja, como aquela pessoa simples que está ali no interior em contato direto com aquela situação, medidas simples que ela pode fazer para evitar o contato com o barbeiro, com máscaras de proteção e as principais situações de risco. Para mim, eu não tenho o que falar de pontos negativos, parabéns, realmente sua presença no primeiro corpo. E eu cheguei, não porque não sei o que. Foi, né? As manifestações deixaram os políticos tão loucos para trabalhar, mas tão loucos para trabalhar, que eles saem para trabalhar e só falam merda. Olha, Como a doutora Flor Vilela inaugurou na manhã desta quinta-feira as reformas do ambulatório aqui do Emoal. Governador, o que é que representa a entrega desse ambulatório a partir de agora, governador? O melhor serviço para a população, né? Para os homofóbicos, os xenofóbicos e hemofílicos. Filho das Alagoas, este ambulatório é para os homofóbicos, os hemofóbicos, os hemofílicos. O governo, inclusive, vai colocar toda uma equipe de saúde para cuidar do pé da população, os pedófilos. Dando sequência à noite, convido a doutora Mariana Albuquerque para falar sobre o tema filariose. Recebendo assistência técnica aqui? Boa noite, Alexandre. Boa noite. Dessa vez um tema, mais uma doença parasitária, sim, mas que não tão comum, não tão falada como a esquistossomose ou doença de Chagas, no entanto, também muito importante no nosso estado. Nós gostaríamos de saber o que é que tem sido feito em termos de saúde pública com relação à filariose. A filariose, ela é uma doença A filariose é uma doença que ela é popularmente conhecida como elefantíase. E ela tem por característica o inchaço das pernas, dos braços. Então, as medidas para a prevenção dessa doença aqui no estado são as medidas de controle do mosquito que vai transmitir essa doença. Então, pela erradicação das larvas
e do mosquito adulto, através de inseticidas, programas de controle desse mosquito. E observou-se aqui no nosso estado uma eficiência desses programas de controle, porque hoje em dia observa-se que há uma erradicação da doença. Aos anos não se tem casos registrados. E o Brasil, ele, apesar de estar na América como um dos lugares que ainda tem áreas endêmicas, mas é em Pernambuco, região metropolitana de Recife. Então, de que forma o paciente poderia identificar, se possível, que ele estaria sendo acometido pela elefantíase? Então, há o inchaço dos membros, então, as pernas, os braços e também as mamas. Esse verme, ele entope vasos do nosso organismo em que ocorre a drenagem dos líquidos. Então, vai haver um inchaço da perna, por exemplo, em que vai aparecer calombos, a pele vai estar mais grossa. Então, é preciso observar também, nesses pacientes, a higiene também, para que haja um cuidado e não proliferação de infecções adjacentes. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Obrigada, tchau. Dando sequência, eu convido o doutor Tarnier Mana com o tema pneumonia. Boa noite, doutor Tarnier. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você de casa. Bom, dessa vez um tema mais comum, mas que anualmente atinge grande quantidade da nossa população, não só no nosso estado, no Brasil todo, no mundo todo. Nós gostaríamos de saber, acho que uma pergunta franca da população seria como identificar esses sinais e sintomas de forma que pudesse levar a um autodiagnóstico mais rápido para direcionamento ao médico. A pneumonia ela é muito confundida com outras doenças, como bronquite, asma, pela característica da tosse. Então não é somente a tosse que caracteriza essa doença, também febre acima de 38 graus, o paciente chega a ter confusão mental, porque devido às dificuldades de trocas gasosas no pulmão, chega pouco oxigênio ao cérebro. Então o paciente tem crises de confusão mental, também problemas de hipertensão, que diferencia essa doença das outras. E a confirmação mesmo é apenas com o exame radiológico. Você vai ver o infiltrado no pulmão, aquela mancha branca na radiografia, porque ela é bem parecida com outras doenças. E em que consiste então o tratamento? O tratamento, inicialmente, ele é aplicado com um antibiótico de amplo espectro, porque o agente causador pode ser muito variado, pode ser bactéria, fungo, vírus. Então, o foco é tratar a doença logo e não descobrir qual é o agente. Então, é aplicado um antibiótico de amplo espectro, ou seja, que mata vários tipos de micro-organismos, e depois nem sempre é descoberto qual é esse agente. Okay. Então, muito obrigado pela presença, doutor Tarnier. Esperamos contar com a sua presença em futuras apresentações do jornal. Muito obrigado a todos. O seguinte entrevistado será o Dr. Luiz Henrique com o tema hanseníase. Boa noite, doutor. Boa noite, Alexandre. Boa noite ao telespectador. Então, hanseníase também é um tema muito comum, principalmente no nosso estado, um estado endêmico, ou seja, um estado em que a hanseníase ela se apresenta muito forte em grande quantidade da população, e nós gostaríamos de saber o porquê disso. E como é que se encontra o panorama dessa doença em nosso estado? Bom, Alexandre, é o seguinte, a hanseníase, como ela é uma doença que é transmitida
pelo ambiente respiratório, ou seja, tudo aquilo que a gente, todas as partículas de ar que a gente expele, no caso pelo doente, tudo aquilo que o doente expele, isso é muito comum de ser ocasionado em situações em que essa pessoa está em contato com muitas outras pessoas, como por exemplo em favelas, em aglomerados de casas, onde a pessoa está em contato com muitas outras pessoas e esse contato próximo ele gera essa transmissão da doença, tá entendendo? Então é importante saber que as condições sociais também são um fator importante na transmissão dessa doença. Porque quanto mais contato essa pessoa que apresenta a doença, a hanseníase, mais pessoas ela tem chance de infectar. E, logicamente, também, a hanseníase é uma doença que depende muito da pessoa ter a informação de procurar o médico. Então, as populações mais pobres, como é o caso de estados como Alagoas e o Ceará também, que é outra área endêmica dessa doença, são realmente populações que possuem menos instrução, pelos dados que a gente nota. Então, esse também é um fator muito importante na transmissão dessa doença e por isso que essas regiões, como o estado de Alagoas, possuem muita incidência dessa doença. Gostaria de saber também, doutor, como se dá a condução desse paciente no SUS, em nosso estado. Bom, é importante deixar claro que, primeiramente, a hanseníase é uma doença que tem cura e é importantíssimo que o diagnóstico dela seja feito precocemente, né? Então, em relação ao tratamento, ele é feito com antibióticos e é bom deixar claro que esses antibióticos eles são fornecidos sim pelo governo, pelo SUS, nos postos de saúde. E é interessante notar também que a própria aplicação desses antibióticos, o paciente tem que tomar o remédio na frente do médico. Então, é muito importante que ele vá ao posto de saúde e que ele busque esse acompanhamento, porque o sistema de saúde do Brasil, ele fornece sim para o paciente, bancando inclusive os medicamentos. Excelentes informações esclarecedoras, agradecendo a sua presença. Esperamos contar também com os seus esclarecimentos em próximas apresentações. Muito obrigado. Os entrevistados são convidados a serem julgados aí em cima. Já aproveito também para chamar os próximos entrevistados, que serão Arthur Sampaio, Mariana Brelares e Bruna Gomes. Boa noite a vocês. Gostei muito das atuações que já receberam da aula. Bom, os que estão aqui já vão ver os vídeos que o professor vai dando, já vão explicando para vocês. Eu falo do Luiz Henrique, especificamente. Gostei muito da sua atuação, boa postura, calma, boa explanação. E você falou que o público quer saber, por exemplo, que a hanseníase, não, esse aqui tem cura, que aqui o governo, ele banca o tratamento da hanseníase, o público quer saber isso. Então, não adianta ficar falando termos técnicos, só especificamente sobre a doença, como ela vai se apresentar, qual conduta que o médico vai tomar, mas o que o povo pode fazer e o que interessa a população sobre essa doença. Eu gostei muito desse aspecto. A sua segurança permitiu transmitir os fatos de forma mais concreta. Eu aprendo quase tudo que você falou. Então, tenho certeza que a população em casa também conseguiria entender uma boa parte do que você está fazendo. Com os frases melhorados. Cuidado para repetir a palavra pessoas. Eu acho que umas 5 ou 6 a palavra pessoas. Inclusive em seguida, umas 3 ou 4 vezes, para cuidar para você essa palavra. Basicamente isso, mas aqui, gostei muito da sua apresentação, com certeza foi uma das melhores aqui. Então, é um prazer estar aqui junto a Mariana. Ela tem uma simpatia assim, contagiante
uma boa entonação, foi muito boa nessa questão. No entanto, alguns pontos a serem melhorados já é, você no início não falou, mas depois veio para a final da apresentação você continuou falando e também na saída. Você teve uma boa entrada, uma boa apresentação, mas na hora de sair você mostrou, tô saindo aqui. Tipo, ainda no local onde a câmera ia pegar. Então você tinha cuidado, sair com a mesma postura que você fez. Boa noite, Daniel. Eu gostei muito da sua apresentação. Você conseguiu esclarecer sobre a pneumonia, falou sobre os sintomas, sobre o tratamento, conseguiu deixar bem claro assim, a sua mensagem. Só acho que faltou você um pouco, falar um pouco mais próximo do microfone, às vezes está um pouco baixo, e às vezes eu não entendia, não saía tão alto como aqui. Em relação a isso, só esse ponto mesmo a melhorar. E o vocabulário também teve uma palavra que falou espectro, então um antibiótico de amplo espectro. Usar ação, acho que é melhor a palavra para o público assim, mais adequada. Ficou? Mas foi bom, muito boa a apresentação, parabéns. Iniciando o nosso bloco agora de doenças psiquiátricas, gostaria de convidar a doutora Mariana Brelas com o tema Distúrbio do Pânico. Boa noite. Doutora, então, um tema agora interessante por se tornar um diagnóstico diferencial, ou seja, por se confundir com diversas outras patologias não psiquiátricas. Nós gostaríamos de saber como identificar o distúrbio do pânico em um paciente e como diferenciar essa patologia das demais não psiquiátricas. Boa noite, telespectadores. Então, o transtorno do pânico, ele é confundido muitas vezes até com sintomas de infarto, porque o transtorno do pânico, ele se inicia com ataques de medo recorrentes. Ele se inicia com ataque súbito e se transforma recorrente. Quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela sente sudorese, medo, náuseas. Os sintomas físicos são muito confundidos pela população com outras doenças. No caso, até o hipotireoidismo, o infarto. E é muito importante o diagnóstico de uma maneira diferencial para que a gente possa mesmo entender aquele paciente. Acho que a pergunta mais importante feita pelo próprio paciente é onde e como é feito esse tratamento. Então, ele vai fazer esse tratamento com o psiquiatra, com drogas, e também o acompanhamento psicológico. As drogas são antidepressivas e o tratamento psicológico ele se dá de uma forma cognitivo-comportamental. Ou seja, o paciente ele vai ser exposto àquelas situações que causaram medo a ele, progressivamente. Então, com isso, ele vai conseguir controlar os seus medos e, assim, conseguir combater e tratar a doença. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Mariana. Boa noite. Obrigada a todos. Por seguinte, o doutor Arthur Sampaio nos falará um pouco sobre a depressão. Boa noite, doutor. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal que está nos assistindo em casa. Estão conseguindo nos ouvir aí? Ok? Fecha o microfone, Arthur, por favor. Alô, som, 1, 2, 3. Beijo pra galera que tá aí em cima. Eu acho que fomos ouvidos aqui.
então eu posso passar o microfone para ele. Quando... Melhor. Ok? Então, doutor, agora uma doença mais comum e que vem sendo considerada pelos especialistas como uma grande emergente, não é? Como uma que pode ser até a terceira maior doença psiquiátrica na atualidade e que pode vir a ser, na próxima década, já o maior problema patológico da humanidade. Então, o que é que vem acontecendo para tornar a depressão uma patologia tão forte em nosso meio? Mais uma vez, boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que, primeiro, é importante pontuar para o telespectador que a depressão ela não é frescura. A depressão ela não é tristeza. Tristeza é um fenômeno natural que ocorre na vida psicológica de qualquer ser humano. A depressão é uma doença grave que precisa de tratamento. Atualmente, estima-se que mais de 120 milhões de pessoas possuem um quadro de depressão. Para se ter uma ideia, esse número é 4 vezes maior do que o número de portadores do vírus da HIV. Então, o principal sintoma, a principal indício da doença é o humor depressivo, é a tristeza, a melancolia. Mas essa doença ela vai além. Ela apresenta sinais e sintomas como a anorexia, a insônia, apresenta a perda da libido, a perda do prazer de realizar tarefas que anteriormente eram agradáveis ao paciente. E o mais perigoso seria os pensamentos suicidas, que recentemente, Alexandre, o Jornal do Estado de São Paulo, ele apresentou que nos últimos 16 anos ocorreu um aumento de 705% de casos de suicídios atrelados à depressão. E o que é que causa tudo isso? Seria essa vida desenfreada, né? Existe sim um fator biológico, um fator genético, que filhos de pais depressivos tendem a ser depressivos. Mas essa vida que hoje em dia se consolidou com o capitalismo, com toda essa necessidade de se doar muito, é o que está causando essas doenças psiquiátricas. Então, pelo que se pode entender, a base do tratamento, o mais importante não seria nem o medicamentoso, né? Seriam outras medidas. E quais medidas seriam essas que, auxiliando o medicamento, trariam o paciente de volta ao seu estado normal? Questão importantíssima, porque o tratamento ele deve ser feito com o paciente e não para o paciente. Existe a base biológica que a depressão ela vai afetar algumas substâncias que vão comprometer o funcionamento normal do cérebro. Por isso é necessário o uso de medicamentos, como por exemplo os antidepressivos. Mas é necessário entender que o tratamento farmacológico ele não é o ideal, ele não é suficiente, porque o indivíduo ele está inserido em uma sociedade e essa sociedade tem uma série de fatores ambientais que vão causar essa doença. Então é necessário também a psicoterapia e também a inserção de práticas de hábitos saudáveis na vida desse paciente, como por exemplo inserir uma atividade física na vida dele e assim melhorar e ele sair desse quadro depressivo. Interessante avaliar que nós todos estamos sujeitos a situações como essa e que medidas simples, não medicamentosas, já podem nos ajudar bastante. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Por fim, entrevistaremos a doutora Bruna Gomes com o tema esquizofrenia. Boa noite, doutora. Doutora, a esquizofrenia desde sempre é um tema psiquiátrico pavoroso e que é frequente. Não deixa de ser uma patologia não só difícil de ser tratada, como também prevalente em nosso meio, né? O que é que tem sido feito, o que é que há de novo em relação à esquizofrenia que pode estar sendo estudado ou que está sendo utilizado em termos de diagnóstico e de tratamento? Boa noite, pessoal de casa, primeiramente. Olha, hoje, 1%, a prevalência da esquizofrenia hoje no Brasil, no mundo, na verdade, é de 1%. Ele não discrimina sexo, tanto homens e mulheres podem ser esquizofrênicos. E hoje, 5% da população mundial tem esquizofrenia. O que acontece? É muito difícil prevenir essa doença, porque ela tem uma base genética, apesar de ser o ambiente que, em geral, determina se a pessoa vai desenvolver esquizofrenia ou não. Como tratamento, nós sempre tivemos os antipsicóticos. O problema deles eles sempre têm muitos
efeitos colaterais, efeitos indesejados. A pessoa fica um pouco fora do mundo e ela muitas vezes não pode voltar ao trabalho. Agora, hoje, nós temos os medicamentos de segunda geração. O que acontece? Eles diminuíram os efeitos colaterais muito e essa pessoa acaba voltando à vida normal dela. Além disso, a gente tem a volta da chamada terapia eletroconvulsiva, né? Que seria o eletrochoque antigo. Porém, hoje, ele obedece algumas regras, incluindo anestesia, relaxamento muscular, em que a convulsão, que em geral é induzida, ela só é observada através do monitor. Então a pessoa está parada na maca e ela não sofre, como a gente tem algumas cenas históricas, né, da utilização do eletrochoque. Qual seria o papel da família no tratamento do esquizofrênico? A família é importante para aceitar a condição do doente, exatamente como um doente, certo? Ele não é agressivo. A maioria dos esquizofrênicos não são mais violentos que a população, em geral. Você tem que aceitar como um paciente, colaborar no tratamento dele, porque a família tem que ajudar na parte medicamentosa, porque muitas vezes, durante o surto, o paciente não quer tomar o remédio, até porque ele não tem a consciência, né, de que é importante, que ele está doente, principalmente porque a esquizofrenia é caracterizada por delírios e alucinações na sua fase aguda, o que significa que ele acredita estar fora ele acredita numa realidade que não existe. A esquizofrenia é o distanciamento da realidade. Muito obrigado, doutora, pelas respostas. Esperamos contar com sua presença nas próximas vezes. Primeiramente, parabéns a todos. Eu vou falar um pouquinho do Arthur, do que eu achei do Arthur. Achei a apresentação excelente. Gostei muito que você diferenciou depressão de frescura, porque isso é algo muito frequente no imaginário das pessoas que são leigas, de que a depressão pode ser apenas uma tristeza passageira. As pessoas costumam confundir muito os sintomas da depressão. E gostei dessa conscientização, gostei da sua postura, do modo como você falou. Também gostei dos dados estatísticos, como eu já tinha falado, que passam credibilidade ao que você fala. Mas o que eu mais gostei foi porque, como essa doença é muito estigmatizada, você trouxe dados alarmantes que causaram um choque no público, como quando você falou do número de suicídios que acontecem, ou comparou as pessoas, o índice de pessoas que sofrem de depressão com o índice de pessoas que sofrem de infarto, no caso, AIDS, exatamente. Isso eu acho que prendeu muito a atenção e serve também muito para a conscientização, porque você traz o dado alarmante e depois você choca você choca o público para poder depois mostrar como que pode ser feito o tratamento. Muitas pessoas, provavelmente, ao assistirem isso, elas podiam conseguir identificar pessoas próximas depressivas. Achei isso muito positivo, não ouvi também pontos negativos na sua apresentação. Achei uma das melhores apresentações que eu já fiz. Parabéns. Oi.
vocabulário, cuidado, gesticulação. É um ponto melhorado. Você gostava muito. Oi. Você ficava muito conhecimento. Você dava um traço. Então, dava um conhecimento, dava um traço. Isso é bom porque, por um lado, mostra que você se dedicou, você tem conhecimento, mas também mostra que você está presa àquilo ali. Mas, fora isso, achei uma operação fantástica. Parabéns. Parabéns mais uma vez. A Mariana, mas aproveitando para falar dos três do com relação a Mariana, logo a princípio, olha, boa noite ao público, mas talvez eu não sou aqui. João, Luiz e Sônia. Não usar, aí passa a forma como muito mais rápido. Então, assim, o segredo é você respirar um pouco. A questão de usar muito leve, evitar mais. É melhor parar de respirar, falar depois. Mas dicção, propriedade, pois é, muito bom. Com relação a propriedade que eu falei, se você a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir por conta da som do microfone do papo tão bom, mas em geral tá bom. Mais um episódio de violência termina mal em São Paulo. Um ladrão rouba uma farmácia e a situação sai do controle do bandido. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Mais detalhes com o repórter Anderson Freitas. As imagens que você vai ver agora são impressionantes. Um homem para um carro em frente a uma farmácia e desce do veículo. Fora do alcance das câmeras, ele vai assaltar uma farmácia bem em frente ao lugar onde o carro está estacionado. Enquanto o assaltante está fora, uma surpresa. Outro homem aparece e rouba o carro do ladrão. Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro, sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante, que fica sem nada. Inconformado com o roubo do carro, o bandido veio até esta delegacia para prestar queixas. Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar. O bandido foi preso na hora. Maurício Ferro, o patrulhinho, diz que ficou impressionado com a violência. Ô, meu doutor, hoje em dia a violência está tanta que você sai para assaltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Tomar meu carro novinho. Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar o carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? Comprei nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. O cara vai fazer um dia comigo, o carro estava novinho. Deve saber aí como é que estão as coisas, tá ligado? A malandragem aí, ó. Os caras não deixam nem a gente usufruir daquilo que a gente fez sem o nosso suor. Esse bagulho não é maneiro não, doutor. Mas peraí, se o carro não era seu, você está reclamando, dando queixa de quê? Ué, do assalto em cima do meu assalto. Isso é falta de respeito, senhor. Então o dinheiro também não era seu? E como que não era meu, senhor? O dinheiro era meu sim. O dinheiro era meu, pô. Eu roubei, é meu. É fruto da minha falta de emprego, pô.
Dando continuidade ao quarto e último bloco do nosso jornal, gostaria de convidar Dr. João Vitor para discorrer um pouco conosco sobre o tema da tuberculose. Primeiramente, boa noite, João. Boa noite, Matheus. Permita-me corrigir, tuberculose, não é isso? Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Então, João, como se dá o aparecimento dessa tuberculose? Como é que uma pessoa sabe que foi acometida por essa doença? Então, hoje sabemos que no mundo temos cerca de 30 milhões de pessoas que contraem a tuberculose. No Brasil, esse número chega a 70 mil e 4,6 mil acabam falecendo por essa doença. O que acontece? Parte das pessoas que contraem a tuberculose, que ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculose, não vem apresentar a doença logo que contrai. Eles passam um tempo com essa doença adormecida e vem apresentar tempo depois, que aí a gente diz que o paciente está infectante. Então, como é que acontece essa infecção? Através da inalação de gotículas, que são pequenas gotas de saliva que é expelida pelo paciente portador através do espirro, através da tosse, através da fala. E isso se acentua mais em ambientes fechados, como ônibus, teatros, shoppings. Então é assim que a gente contrai a doença. Lembrando que a gente contrai e nem sempre vai apresentar ela de cara. E assim, o que é que o paciente mostra? Quais são os sintomas que ele apresenta quando ele é acometido? Os primeiros sinais e sintomas da tuberculose é uma tosse seca, que com o tempo passa a ser produtiva. Então, com isso, a gente vê a produção de catarro. Junto com o catarro pode vir o pulso, pode vir o sangue. Logo após, a gente tem também o cansaço, a dor no peito, a falta de ar, o emagrecimento, além de tonturas. Lógico que esses sintomas não são obrigados a aparecer nessa ordem que eu falei. Também não são obrigados a aparecer todos de uma vez só. A presença de um ou de alguma associação desses sintomas já é o sinal de que nós devemos procurar o posto de saúde mais próximo da nossa residência. Existe tratamento, João? Existe, minha gente. Hoje a tuberculose é uma doença curável e a eficiência do tratamento chega a ser a quase 100%. Então esse tratamento ele deve ser iniciado tão logo é feito o diagnóstico. Então, a partir do aparecimento de alguns sintomas, de uma boa associação, como eu já falei, então o paciente deve procurar o posto mais próximo de sua casa, ele fará os exames necessários, como o raio-x do tórax, como o exame do escarro, para poder perceber a presença dessa bactéria. Então, logo é feito esse diagnóstico, ele vai entrar no tratamento. O tratamento ele é demorado, tá? São 6 meses de tratamento, os 2 primeiros meses com 4 drogas, ou seja, 4 remédios, que vão atuar nessa bactéria, os próximos 4 meses com apenas 2 antibióticos, sendo que nos primeiros meses o paciente vem apresentar melhora. E isso, a maioria deles caem na desistência, no abandono do tratamento. Não, com 2 meses eu já parece ter melhora, não tive mais nenhum sintoma, eu paro o tratamento. E não é assim. A gente sabe que o paciente para o tratamento, ele seleciona as bactérias mais poderosas para que possam voltar com mais potência, para que possa ocasionar uma doença ainda pior, no caso, a recidiva da tuberculose. Bom, doutor João, nós do Jornal da Palavra agradecemos, a população agradece a explicação esclarecedora e gostaríamos de convidá-lo uma próxima vez, numa nova oportunidade, para apresentar novas explicações. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Dando continuidade, gostaríamos de convidar a acadêmica Ati para discorrer um pouco sobre a temática da insônia. Boa noite, Ati. Boa noite, Matheus. Boa noite, população alagoana. Bom, Ati, insônia é uma coisa assim que nós, a população, nós leigos, não entendemos muito bem ainda como se caracteriza esse quadro. Então, o que nós poderíamos chamar de, na verdade, de insônia? Insônia, ela é muito importante observar que ela é caracterizada não só pela incapacidade de dormir, ela é caracterizada principalmente pela má qualidade do sono. Então, uma pessoa que apresenta irritabilidade no dia seguinte, uma pessoa que começa a ter suas atividades cotidianas atrapalhadas por esse tipo de sintoma, por esse tipo de doença mesmo, que é a insônia, esse tipo de distúrbio, ela começa a apresentar problemas na sua vida cotidiana. E isso caracteriza a insônia, essa falta de sono que leva a problemas. E uma pessoa que já identificou que sofre de insônia e agora quer buscar um tratamento, o que essa pessoa deve fazer? Primeiramente, a gente tem que observar a causa da insônia. A insônia, ela tem 2 causas primordiais. Uma de origem psicológica, que pode ser derivada dos maus hábitos ou do estresse, e
e outra de origem orgânica. No caso, ela pode estar sofrendo alguma doença que leva a essa insônia. Então é muito importante você observar se ela está sofrendo insônia de origem dela mesma ou de origem de alguma coisa externa, uma doença externa. Então, é importante para você, telespectador, na sua própria casa, que você observe pequenos fatores que possam melhorar o seu sono. Como, por exemplo, você criar pequenos rituais para dormir. Pequenos rituais, eu quero dizer pequenos hábitos. Então, se chegou na 10 horas da noite, hora de dormir. Então, eu já preparo um leite quente, eu já preparo e tomo um banho. Que aí o meu psicológico começa a perceber, nossa, é hora de dormir. Isso é importantíssimo. Você tem uma vida mais regrada, hora de dormir, hora de acordar. São fatores fundamentais para o andamento dessa qualidade do sono. Isso você pode ser... Existem especialidades médicas que tratam de tão importante que é essa qualidade, vamos dizer assim, na vida, que é o fato de bem dormir. Gostaríamos de agradecer a doutora Ati pelas explicações e convidá-la, por favor, a população agradece e que você continue contribuindo com esse conhecimento com o nosso povo. Obrigado. Agradeço primeiramente a você, Matheus, pela entrevista, ao Jornal da Palavra, e digo também para vocês acessarem o site doutoraate.com.br. Estaremos várias informações disponíveis para toda a população alagoana e para toda a população brasileira também. Muito obrigada a todos. Bom, o site da doutora Ati vai passar agora aqui no vídeo, então vocês fiquem atentos. E gostaríamos de convidar agora a doutora Liliana Cassar para conversar um pouco conosco sobre hipertensão. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Liliana. Então, Liliana, a hipertensão, ou a famosa pressão alta, né, que as pessoas chamam. O povo pergunta, o que é que eu faço na minha vida que me leva a ter pressão alta? E aí vem o questionamento, quais são esses fatores de riscos desencadeados da hipertensão? Então, Matheus, eu vou exaltar a sua pergunta, porque os fatores de risco, quando conhecidos, são nossos focos das medidas preventivas. Então, desses fatores de risco é a obesidade, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o sedentarismo, e é justamente nesses fatores que nós vamos atuar, ou seja, na prática de atividades físicas, no consumo de alimentos saudáveis, como leguminosas, cereais, também parar de consumir álcool, e você também vai alertar a população sobre tudo isso. E quais as complicações que uma pessoa, por ter hipertensão, pode ter à medida que a vida passa? Então, isso é muito importante, porque a hipertensão, ela, hoje em dia, temos vários dados, 40% das doenças coronarianas advêm da hipertensão e 25% também delas causam o AVC. Então, assim, além dessas doenças como o infarto do miocárdio, o AVC, que é o famoso derrame, a gente também tem problemas como doença renal, doenças nos olhos, que é a retinopatia hipertensiva. Então, causam diversas doenças que advêm da hipertensão, né, que é a famosa pressão alta. Bom, doutora Liliana contribui com o nosso jornal com essa maravilhosa explicação sobre a hipertensão e mais uma vez alertando a população para ficar atenta. Nós agradecemos o Jornal da Palavra e convidamos a doutora para uma próxima visita. Obrigada, boa noite a todos. E por fim, gostaria de continuar nesse debate das doenças prevalentes com a doutora Eline Calumbi, que vai conversar um pouco conosco sobre diabetes. Bom, doutora Eline, primeiramente, quais os tipos de diabetes? O que seria essa diabetes? Boa noite, pessoal de casa. Então, a diabetes, primeiramente, ela é um excesso de glicose no sangue. Então, nós utilizamos essa glicose como fonte de energia. E a diabetes existe de dois tipos, a tipo 1 e a tipo 2. Na diabetes tipo 1, há uma falta de insulina. O corpo não produz, o pâncreas não produz essa insulina. Que ela é importante porque ela funciona como alguém que vai abrir uma porta para a entrada da glicose na célula. Então, na tipo 1 não há essa insulina. Já na tipo 2, que ocorre na maioria das pessoas, dos pacientes, em 90% dos casos, e ela é causada pelos maus hábitos, principalmente a obesidade, em que o indivíduo produz a insulina
só que ela não consegue ser eficiente, que nós chamamos de que essa insulina não é suficiente mesmo para ser utilizada. Bom, doutora Eline, então assim, sabendo de tudo isso, o que o paciente deve estar atento no corpo dele? Quais são as manifestações da diabetes no corpo para estar alerta? Existem diversos sintomas e sinais, principalmente muita sede, excesso de urina, perda de peso. E também é importante notar que esses sintomas só vão aparecer quando a doença já está muito avançada. Então, quando os níveis de glicose já estão exacerbados, é que o indivíduo começa a apresentar esses sintomas. Então, é importante também a prevenção. Principalmente uma vez por mês, o paciente medir a sua glicose no sangue, né, a glicemia, para ajudar a ter uma prevenção e também um diagnóstico precoce. Gostaria de agradecer a doutora Eline, fecharmos mais uma vez nesse nosso bloco. Obrigado. E se sinta convidada a vir aqui outras vezes. Muito obrigada. Neste momento, convidamos os alunos para subir e serem julgados. Bom, boa noite. Eu vou falar primeiramente da Eline, né, que falou com diabetes. O tema envolve muito a gente, porque sempre a gente tem um conhecido, alguém que a gente pode passar informação. E você utilizou determinadas estratégias para tentar fazer o público compreender você, que foram fantásticas. Assim. Eu anotei que você botou alguém em relação à insulina, faz uma característica de como se fosse uma pessoa abrindo, coisas que para nós para as pessoas que, no geral, que não são médicos, nem enfermeiros, que trabalham na área da saúde, elas conseguem associar muito bem o que a insulina faz, o que uma pessoa pode fazer. Como? Você usou a expressão abrir a porta para a glicose, aí você se confundiu, mas você podia dizer, não, às vezes essa porta está fechada, no caso da resistência à insulina. Como pode melhorar, o nervosismo atrapalhou um pouco, mas sua apresentação foi muito boa e uma palavra resume sua apresentação, você foi muito didático. Parabéns. Parabéns aos quadros. As apresentações foram muito boas. Eu vou falar do João Vitor. A sua apresentação foi excelente. Sua postura é muito boa. Você é muito simpático e assim, passou muito isso. Você queria estar conversando mesmo com a gente. Foi muito boa. Uma coisa que incomodou um pouco foi o seu vídeo, acho que ele é meio grande, quando você mexia, vinha alguns sons, né? Incomodou um pouco. Aí eu não sei, eu diminui um pouco de mim, alguma coisa assim. Acho que você gesticulou um pouco demais, cantou muito seu rosto. Não sei se é, você ia muito com a mão de frente, para frente, ficava um tempo com a mão assim. Então, tentar abaixar um pouquinho, eu sei que até queria ainda, mas tentar abaixar um pouco a gesticulou desse rosto. Você conseguiu explicar muito bem a recidiva, a resistência. Eu achei muito didática essa apresentação, muito completa. Muito parabéns, foi muito bom. Boa noite, Lilian. Eu vou
o Marcos vai avaliar a arte, né? Eu só vou fazer um comentário rápido. Eu achei a sensação de vocês dois muito parecida, né? Tem um pequeno detalhe só, eu faria para deixar ele avaliar melhor, mas achei muito equivalente a sensação de vocês dois. A Liliana, né, tem uma prostração de voz muito boa, né? Sua voz se projeta, né? Acho que foi das que melhor se projetou aqui no auditório pela sua voz, né? Pena que às vezes você ficasse um pouco inseguro naquilo que estava dizendo e atropelasse com as palavras, né? Apesar de você trazer informações relevantes para quem está em casa, para a compreensão melhor da educação integral que todo mundo, né, vai ter praticamente nos dias de hoje. Então, é importante também passar informações relevantes, como por exemplo, lembrar de. Porque assim, se está na televisão de manhã cedo, é sempre bom você passar alguma informação que a pessoa capte aquilo que ela reforça. Certo? Você dizer, por exemplo, fazer exercício físico, alimentação regrada, melhora a sua qualidade de vida, impede que você diminui a chance de você venha a ter uma doença trapaceológica, por exemplo, é uma informação que ele vai captar e vai guardar. Né? Não importa você utilizar termos bastante técnicos que o jornalista que ele não vai entender. Ele sabe que ele está falando lá na televisão, é um doutor que estudou, uma pessoa que sabe. O que ele fala, o que você fala para a população geral, é uma informação que é aceita. Quando você passa isso de forma clara, ele absorve. Isso é muito importante. Pois bem, fica característica somente quanto assim, talvez seja nervosismo, é difícil. Né? Então assim, eu também falo rápido, eu acompanho as coisas, assim, tem que parar, uma hora que vê que está falando muito rápido, ele para, né? Dá aquela respirada e continua a falar de uma forma mais pausada. Mas foi muito boa, a progressão de voz muito boa. Eu gostaria de salientar também da Mirna, né, que eu anotei aqui o tom de voz perfeito. Muito, como é? Liliana, desculpa. É porque eu anotei. Não, tom de voz perfeito. O vocabulário, quando você disse assim, não, hipertensão, aí depois você explica, não, pressão alta, que já é uma coisa mais acessível à população em geral. Quem você queria alcançar, você conseguiu na entrevista. E falando da arte, né, assim, só a apresentação foi muito coerente. O jornal apresenta de manhã, se a pessoa teve uma noite de insônia, com a quantidade de interação que você tem com ela, você conseguiu acordar já. E ela já conseguiu receber a informação que precisava. Interação com o público perfeita e dicas simples. Dicas simples que qualquer pessoa pode fazer e melhorar a sua qualidade de sono. Então, todas as coisas que eram propostas para uma entrevista, as informações que eram necessárias, você conseguiu passar de forma perfeita. Parabéns. E vamos agora para a previsão do tempo de Sara Marcosini. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que está a previsão do tempo para esse feriadão? Bom, Sérgio, a temperatura varia bastante durante essa semana. Na região sul teremos sol. O sol aparece durante toda a manhã, mas durante a noite teremos pancadas de chuva. A temperatura varia em torno de... O número de 0 a 10, Sérgio? 9. O número de 20 a 30, Sérgio? 24. A temperatura varia em torno de 9 e 24 graus. Na região sul, uma corrente de ar... Para o Sérgio. Ímpar quente. Uma corrente de ar fria virá da Argentina e permanecerá durante todo o final de semana. E no Mato Grosso faz sol, Sara? Sim! Em Curitiba? Não! Nordeste? Bom, vamos ao Nordeste. Na Bahia teremos tempo nublado. Em Maceió teremos tempo abafado. E no Amapá? Sérgio, o Amapá que se for. Obrigado, Sara. Bom final de semana. Muito bom. Professor, a câmera. Sim. E... Antes de darmos por encerrado o Jornal da Palavra, gostaríamos de convidar os jurados a escolherem a melhor apresentação, a melhor entrevista da noite, que será premiada. Bom, primeiramente, concluindo esse nosso jornal, é uma verdadeira satisfação receber todos esses profissionais capacitados
competentes na sua explicação e didáticos acima de tudo. É uma honra poder entrevistá-los, participar dessa atividade junto com vocês e espero que vocês continuem evoluindo cada vez mais, tanto pela via da mídia, quanto também por onde vocês estiverem, nas suas palestras, nas suas explicações, nos seus fóruns. Então, agradeço bastante. Acredito que tanto eu quanto a população, não é, Matheus, saímos sabendo mais questões sobre dengue, leptospirose, doença de Chagas, depressão e outras patologias que são tão frequentes em nosso meio e que nós precisamos de mais informações simples como foram dadas aqui, mas que já ajudam bastante no diagnóstico, no tratamento e na condução desses pacientes. Então, boa noite para vocês. Ele sabe. Falta um vídeo, né? Não. Não, foi o último vídeo que vai fazer agora. Rapaz, esse ladrão que rouba ladrão é hilário. Eu vi que botou logo onde eu entrar no ar. Ele já tava querido. Quando o professor também, o professor tá cara safada toda. Agora ficar preso, já fiz minhas contas aqui, né? Como é? Economizar aí com alimentação, a prisão, professor. E aqui, o que é que a gente precisa arrumar? A gente arruma? Ou a gente deixa como tá aqui as coisas? Ó, quer parar de gravar já? Tá no. Olha, vê aí se tá gravando, bicho. Tá, pô, aí, 1h57. Rec, né? Uhum. Beleza. Paro? Parei.